Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos, estamos vivenciando o segundo domingo do tempo comum. Nós podemos, neste segundo domingo, perceber algumas partes da liturgia que nós usamos em todas as celebrações eucarísticas, né? Por exemplo, a segunda leitura, quando diz assim, quando São Paulo se apresenta, diz quem ele é, e depois, no finalzinho, ele diz assim: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma das formas que nós usamos justamente quando vamos dizer assim, aberta a celebração, né? Nós fazemos o sinal ali da Trindade, o sinal da cruz, e se diz: a graça, a paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós falamos. Então, a missa em si, ela é totalmente bíblica, a partir do testemunho, da experiência e também dos escritos dos santos apóstolos, né? No caso aqui, São Paulo. A maior parte das saudações, quase que 100%, são ali as saudações que São Paulo envia ali às comunidades pela qual ele passa. Nós podemos hoje também entender um pouco mais justamente esta frase que o bispo diz, que o presbítero diz, que o diácono também diz, quando nós estudamos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É uma outra frase que nós acabamos também de vivenciar e escutar no Santo Evangelho. João Batista, ele segue a sua caminhada e deixa ali plenamente a figura de Jesus Cristo tomar todas as atenções. Hoje nós estamos vendo João Batista tomar ali uma decisão de desaparecer, mas antes de desaparecer, como ele mesmo disse, né? É preciso que eu diminua e que Jesus Cristo cresça. É Cristo que vai agora entrar na história de uma maneira ao qual vai ser uma maneira de salvação para cada um de nós. Isso é muito importante nós percebermos, né? Qual é a valorização dessa frase? Eis o Cordeiro de Deus. Vamos lembrar um pouco a questão do Cordeiro. Lembremos no Êxodo, poucos momentos antes da saída do povo do Egito, quando o povo resolve sair já para começar uma experiência de liberdade, nós lembramos daquela palavra: pegue-se cada família um cordeiro, ofereça em sacrifício e pegue o sangue deste cordeiro que cada família oferece em sacrifício e coloca nas portas, para que o anjo
né? O anjo do Senhor não entre na casa dos próprios israelitas, porque o anjo iria passar e a morte iria chegar. Quem tivesse ali aquele sangue do cordeiro na porta, né? Ali colocado na porta, seria preservado, e foram preservados. Então, o cordeiro já vem desde o início ali da saída do Egito, e hoje ele é retomado também na figura não do próprio animal. Ora, ali foi para se preservar da morte. Então, se matou um cordeiro. Um homem foi lá, o pai de família, e matou o cordeiro. Para nós, a dimensão é muito maior e sublime. Este que é o Cordeiro de Deus, apontado por João Batista hoje, é o Cristo. Ninguém, como ele mesmo disse, ninguém toma a minha vida, ninguém me mata. Eu a dou livremente. A vida de Cristo, então, foi dada em sacrifício. É por isso que nós entendemos que a missa é um santo sacrifício. O que é um sacrifício? Sendo ali de um animal, ou, no caso nosso, atualizado na nossa vida, Cristo se ofereceu em sacrifício. É uma oferta que necessariamente tem que ter derramamento de sangue. Sem derramar sangue, na mentalidade do povo de Deus naquele tempo e por muitos séculos, essa ideia ainda perdura em algumas formas de religião, mas também para o povo de Deus foi assim. É uma necessidade de derramar o sangue, porque os pecados iam para o sangue. Então, Jesus não está ali à mercê de alguém chegar e o matar. Ele mesmo se faz cordeiro, né? Não mais animal, mas figura do cordeiro. Por que o cordeiro aparece? Porque o cordeiro é um animal quando vai ser morto, sacrificado. Os mais antigos, né, sabem disso. Ele apenas derrama uma lágrima, mas ele não faz um escândalo, ele não sai ali se debatendo. Ele sabe que vai ali, alguém vai matar a ele, e dizem, né, que o cordeiro, poucos instantes de morrer, derrama lágrima, ele chora, mas não abre a boca. Daí nós entendemos também uma outra passagem, né? Foi levado, feito um cordeiro ao matadouro, o matadouro da cruz, não abriu a boca, não agiu com violência, não falou nada, apenas aceitou morrer por cada um de nós. Então a figura do cordeiro ganha esta plenitude na pessoa de Cristo. Nós não vimos Jesus gritar, se provocar escândalos na cruz, né? Nós vimos um homem conscientemente sofrendo. Por isso diz, o servo sofredor, lá atrás também do profeta Isaías, é o Cristo, este servo sofredor, sofrendo, mas aceitando o sofrimento e entregar a sua vida, derramamento de sangue, né? As suas mãos, os seus pés, o seu lado, sangrando, e nós sabemos disso, né? Daí vem também a expressão do sentido, o sangue derramado é o sangue da nova e eterna aliança, né? Ora, a missa hoje se faz muito presente, porque se nós vivenciarmos o que nós já temos como simbologia e começar a trazer e ligar os fatos, a missa toma esse sentido de sacrifício oferecido do Filho de Deus, e os efeitos desse sacrifício
a clareza de cada um de nós, ao entender os sinais, e um desses sinais hoje é o maior sinal, é o Cordeiro de Deus. Nós somos convidados a olhar a esse Cordeiro que se entregou por nós. Foram salvos as pessoas lá no Êxodo, no Egito, momentos antes de iniciar o Êxodo, na casa ainda dos hebreus no Egito. Foram salvos, preservados, mas depois nós sabemos, muitos morreram, naturalmente ou na desobediência, na caminhada do deserto. A diferença desse Cordeiro qual é? Que é Jesus Cristo. O sangue de Cristo, ele nos redime, e pelo derramamento de um sangue de um justo, os pecados de todos nós foram associados, porque sangue de pecador não pode apagar o pecado. É muito lógico isso. O sangue de Cristo nos guarda para a vida eterna. Não é assim que nós escutamos a fala também da Eucaristia? Sim ou não? O corpo de Cristo, o sangue de Cristo nos guarda para a vida eterna. E nós respondemos que assim seja, porque esse sangue é capaz de nos guardar e garantir o que Cristo conquistou para nós, que é a vida eterna. Porque é sangue de um Cordeiro imaculado, justo, sem pecado. Sem pecado. Se nós formos associando tudo isso, o sacrifício da missa, então, o Cristo que se oferece pelas mãos do bispo ou do presbítero, para cada um de nós, então, nos coloca nessa dimensão de salvação não momentânea, mas de salvação eterna. Eterna. Esta é a grande causa da nossa alegria. A eternidade nos foi dada pelo sacrifício de um homem santo. E este homem santo é o Filho de Deus, que se entregou, deu a sua vida por cada um de nós. E aí é o que nós temos que compreender, né, meu irmão? Ter amor cada vez mais pela Eucaristia, pela missa. Vir à missa não é apenas um preceito, ela é preceito, mas não é apenas um preceito, é o lugar em que você vem, em primeiro lugar, cumprindo um preceito que a igreja pede, claro, sem dúvida, e assim sempre foi, mas é um lugar em que você vem para dar ação de graças pelo sacrifício do Filho de Deus, que resultou para nós em salvação, em perdão dos pecados, e ainda mais, uma vida nova, porque somos alimentados. Porque nós nos alimentamos diariamente de alimentos sólidos, sejam eles qual for, para nos manter o corpo com saúde. E como um cristão quer manter a sua saúde espiritual, se não come e bebe do corpo do seu Senhor? Por isso, vir à missa é cada vez mais para nós não uma obrigação, não um cumprimento de preceito apenas por cumprir. Hoje eu faltei à missa. Mas não adianta você muitas vezes vir à missa e não entrar com o entendimento que ela te oferece para a sua vida, o seu sustento espiritual e a sua salvação. Por isso que muitas pessoas ainda não têm, em primeiro lugar, paciência em assistir uma missa. 1 hora, 1h05, 1h10. Mas tem paciência para, muitas vezes, 2, 3, 4, 5 horas, sei lá, ficar numa televisão. Qual é a diferença? É nítida, né? O que dá a vida e o que não dá a vida. O que você escolhe para o seu bem espiritual e o que você escolhe para os seus bens temporais que passam. Por isso, numa missa, nós
estamos cada vez mais tendo esse sentido do encontro, né? Eu me encontro de que maneira? Nós pedimos perdão. Como viver a graça da missa, da Eucaristia, da Santa Eucaristia, se eu estou totalmente ali com os meus pecados e não confesso os meus pecados? E se eu não reconheço isso, por isso se reconhece e se faz o pedido de perdão no início da celebração. Como entrar na graça, se a graça em mim que habita é a graça do pecado, não a graça da salvação e do perdão. Então a gente vai aprendendo, né? E quanto mais nós tomamos ciência, mais gosto nós temos, com certeza, de estar na casa do Senhor. Como diz o Salmo, feliz quem habita a tua casa, né? Quem habita a tua casa? Aquele que deseja estar na presença de Deus. Quem deseja estar na presença de Deus, vem à casa do Senhor com o coração humilde, contrito e disposto a receber a maior graça da nossa fé, que é o próprio Cristo na Eucaristia, que não é mais pão, não é mais vinho, mas é o próprio Cristo no seu corpo e no seu sangue. Aquele que come a minha carne, aquele que bebe o meu sangue, eu permaneço nele e ele permanece em mim. Este é o mistério da nossa fé. Quem entende a revelação do mistério? Por isso que se fala, né? Outra parte da missa. Eis o mistério da fé. Mas que mistério é esse? É o Cristo presente, o seu corpo, a sua presença real no sacrifício do altar. No sacrifício do altar. Para se ter o sacrifício, precisa ter um altar. Precisa ter um altar. Olha aqui o nosso altar, onde Cristo se faz presente para você, para mim e para todos que se aproximam dele com reta intenção e com humildade, com contrição. Ora, o alimento é para todos. Para todos, o Cristo é para todos, a vida, a salvação que todos desejamos e queremos, Ele conseguiu para todos, sem exceção. Então, meu irmão, minha irmã, venha à missa com gratidão, com prontidão, mas acima de tudo, que a igreja convida, que você venha à Santa Missa, à Eucaristia, com uma consciência plena de tudo que se acontece no sacrifício do altar para a nossa salvação. Valorize aquilo que muitos já desprezaram. Muitos. Qual é a diferença de ser cristão católico ou ser um cristão que não é católico? Qual é? É que nós que somos católicos, de acordo com a fundação do próprio Cristo e de acordo com o batismo que recebemos, a igreja nos dá o sacramento, que é um sinal visível para aumentar a sua fé, a sua salvação rumo ao céu. E é isso que muitas pessoas não entendem, né? Sem sacramento eu não experimento a salvação. Um pastor consagra o corpo de Cristo. Um pastor consagra o sangue de Cristo. Um pastor pode batizar você? Pode, mas é válido? Não. Porque se fosse uma coisa apenas de fazer, qualquer um de nós poderia batizar, não precisaria a igreja. Pararam para pensar nisso já? E de toda a riqueza, de toda a beleza da Eucaristia, de toda a fortaleza, é lícito alguém que não foi ordenado, há mais de 2000 anos, homens vêm sendo ordenados para oferecer
o sacrifício de Cristo. De repente eu apareço na televisão com um copinho de café, um pouquinho de vinho, olha, é a Santa Ceia. É fácil, é certo, é lícito. Hoje vamos fazer a Santa Ceia. Meu irmão, minha irmã, se qualquer um pudesse dizer as palavras de Cristo sem ser ordenado, não precisaríamos do bispo, do presbítero, porque não é palavra do padre ou do bispo, é o Cristo. Tomai todos vós e comei, é o meu corpo, vocês tomem, está aqui no Evangelho. O padre não inventa, o bispo não inventa uma frase, é a palavra de Cristo, porque pela palavra de Cristo repetida pelo bispo e pelo presbítero, o Espírito Santo age. Quem me ordenou? O bispo. Mas foi o bispo ou o Espírito Santo quando ele impôs as mãos? Percebe a riqueza da nossa fé, da nossa tradição? Que não é simplesmente pegar um copinho de café, olha, a Santa Ceia, e depois bebe rapidamente, sai rapidamente, agora vamos cantar. Percebe a riqueza que é conferida a você e a mim? Sacramento. A igreja não inventará outra forma de você chegar à salvação e ao céu, porque Cristo quis dar os 7 sacramentos que são necessários para a nossa salvação. E é claro, a partir dele, o maior de todos os sacramentos, ele próprio, o seu corpo, o seu sangue. Por isso não se comunga de qualquer jeito, não se comunga estando em pecados mortais. Mas o que é um pecado mortal? É que te coloca em risco a tua salvação e aquilo que você praticou com o outro. Isso é um pecado. O que é um pecado venial? Um pecado mais leve. Você é pecado também, mas não ofereceu um perigo de morte para alguém, algum risco de morte. As pessoas não entendem isso, né? Por isso que os apóstolos dizem, e São Paulo diz, né? Tomai cuidado com o corpo e o sangue que vocês bebem de Cristo, no momento em que você, né? Para que ao invés de toda a santidade de Cristo agir em você, porque a santidade age para tirar o pecado, que não se torne, né, uma situação contrária, comungar sem consciência, com responsabilidade, com maturidade, para que se torne o efeito de uma desgraça. Mas Cristo é graça, mas nós podemos desgraça na nossa vida por falta de consciência. Por isso não se comunga de qualquer jeito, por isso não se vem numa missa vestido de qualquer jeito. Por isso a missa é um encontro de você, homem, mulher. O homem e a mulher é uma noiva. Opa, uma noiva? A Assembleia é a noiva, porque o noivo é Cristo. Você vai encontrar a sua noiva, né? Aliás, você vai encontrar o seu noivo de qualquer jeito. Você vem de chinelo, você vem como se fosse, eu vejo muito lá na praia, quando eu vou lá em casa. Olha, é chinelo, é regata, seios de fora, as mulheres, homens com regata. É dessa forma que você se aproxima daquele que se entregou a sua vida, a vida dele por você. Na hora de receber o Cristo, muitas vezes, irmãos, desculpa, mas olha, espera o padre, o árbitro, espera o diácono, vai entregar o corpo do Senhor na sua mão. Às vezes nem sai da âncora, já tem. Calma, você não está pegando um pão, não, você está pegando um Cristo, e se quebra ali no momento que você pega.
situação da hóstia. Aí se cai no chão, aí bate um desespero, né? Bate um desespero, porque nós entendemos que um pequeníssimo pedacinho da partícula consagrada é o Cristo total. Tem gente que pega a Santa Eucaristia da igreja e cai, às vezes. Como que se acha o padre, ou o diácono, ou o bispo, quando isso acontece? No chão. Aquela mínima é Cristo, é o Senhor. Então, cuidado. Se você quer receber na boca, se apresente, faça esse sinal. Olha aqui, ó. Estende um pouquinho na cabeça. Quer receber na mão? Não deixe para estender a sua mão na hora que você está aqui a 10 centímetros do padre ou do diácono. Já venha, saiu um aqui, saiu. É você o próximo? Coloque a sua mão em forma de cruz, mão esquerda sobre a direita, porque você vai pegar com a direita. Você não vai pegar aqui com a esquerda. Uma forma de cruz, com respeito, com adoração. Olha, a igreja concede a cada um de vocês pegar o corpo de Cristo. Já pararam para pensar nisso? Antigamente era só na boca. Lembram os mais antigos? Sim ou não? Por quê? Porque não por boniteza, não por zelo, para que na boca não se caia nada, não se derrame o sangue, não se... Olha, então, com muita segurança, mas fala: Senhor, eu te recebo. Calma, gente. Às vezes eu nem tiro o corpo do Senhor da âmbula, parece que já quer pegar, já quer sair, já quer... E sai, sabe? Gente, vamos nos organizando, sabe? Não é duro falar essas coisas, mas a gente precisa sempre estar falando, porque senão a gente vai achando que tudo está certo. Nem tudo está certo. As pessoas, e termino aqui dizendo também, uma questão muito assim das pessoas, os irmãos e as irmãs perguntam na hora da Eucaristia, quando nós recebemos o Cordeiro de Deus que tira, né, o pecado nosso e do mundo, o uso do véu. Olha, meu irmão, minha irmã, eu vou dizer uma coisa, né, as pessoas vêm e perguntam: isso é antiquado, isso já não se faz mais. Entenda uma coisa, tudo que é sagrado, a igreja cobre com o véu. Tudo. Já pararam para pensar nisso? Sim ou não? Se o ministro vai abrir a âmbula, o que tem em cima da âmbula? Um véu. Uma mulher que usa véu é para aparecer? Não. Uma mulher que usa véu é porque ela quer ser diferente das outras que não usam? Não. Eu só usei véu no meu casamento. Minha irmã, para com isso. Esse sinal é um sinal de que a mulher é um templo santo para o seu Senhor. É isso, nada mais. Então, não critique as pessoas que usam o véu. Muito pelo contrário. Se você sente o desejo de usar o véu na Santa Eucaristia, olha que coisa maravilhosa. Ninguém vai te impedir, mas use com consciência. Eu só ponho o véu. Não. Durante a consagração, colocar o véu é o mesmo sentido da roupa do padre, do diácono e do bispo. Por que é tanto paramento? Para que vocês vejam o Cristo. Por isso que a igreja tem tanto, ainda que a igreja romana é um pouco menos de roupa, mas se você vai, os nossos irmãos orientais, a roupa só fica o pescoço de quem está celebrando. Por quê? Apareça o Cristo e suma o homem, apareça o verdadeiro
o Senhor e não o homem. É o mesmo sentido. Por isso que as roupas são sagradas, né? Por isso que, assim, a igreja pede com muita clareza aos sacerdotes, aos diáconos, aos bispos, né? Não é toda pessoa que pode ajudar um diácono para se revestir e ao mesmo tempo tirar as suas roupas, porque são roupas sagradas, né? Aí principalmente as escolas, né? Às vezes as pessoas têm curiosidade, deixa eu te ajudar. Você quer ajudar? Pode. Com licença, eu posso, padre, eu posso, diácono, eu posso, senhor bispo. Nem eu sendo diácono, é um dos deveres do diácono, quando vem na paróquia, quando está com o seu bispo, é o diácono que apresenta as vestes para o bispo. Sabiam disso? Que arruma o cajado do bispo. Mesmo assim, o senhor deseja, ou o senhor mesmo quer se revestir? De tão importante que é estar, no fundo, não revestido da roupa, mas revestido do Cristo, para que todos nós podemos entender: eu recebi o Cordeiro de Deus plenamente. E quando isso é pleno, a graça é mais plena ainda. Estado de graça para a semana que começa, para outra semana, para o ano inteiro, para a vida toda, porque quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Qual o nosso desejo de permanecer? Essa palavra nós vamos escutar muito nesses primeiros 8, 10 domingos aí. Permanecer. Hoje ela apareceu. Vocês viram? Em uma das leituras? Permanecer. Para que o Cristo permaneça em nós. Então, olha João Batista, a importância, né? Eu sumo, a minha última frase é: eis o Cordeiro de Deus. E depois ele diz a João, e ao André: sigam, é esse que você tem que seguir. Eu não sou digno. E para que nós comungamos? Para fazer a mesma coisa que João. Olha, meu irmão, eu te apresento o Cordeiro de Deus, o Senhor. Se as pessoas não veem Cristo em você, dificilmente você vai evangelizar alguém dizendo que quer apresentar a Cristo, né? Que o alimento santo se transforme na energia santa para que o Cristo, o Cordeiro de Deus, apareça. É ou não é a riqueza da nossa vida os sacramentos da igreja? Então, zele do sacramento, principalmente o sacramento que nos dá ali a vida eterna, o próprio Cristo. E eu vos darei a vida eterna. Conheço minhas ovelhas, e a elas eu quero dar, eu darei a vida eterna. Né? Valorizemos cada vez mais. Né? Se revista você também com a sua atitude, com suas roupas físicas, para o encontro com as núpcias do Cordeiro. É o teu noivo, Cristo é o teu noivo. Você, homem e mulher, é a noiva nesse momento. Então, se encontre com Ele. Olha, Senhor, se apresente a Ele da melhor forma. E a melhor forma é a consciência do perdão dos pecados e a gratidão pelo dom da vida de poder estar recebendo Ele. E lembre-se, né? Falei que ia terminar, né? Lembre-se, nas exéquias católicas, vocês sabiam que as exéquias são só para católicos, né? Ou não sabiam disso? Não sabia? Então, por quê? Nas exéquias diz assim, este ou esta que tantas vezes comungou o corpo de Cristo. Como eu posso dizer isso para fazer uma oração no Evangelho? Que não comungou o corpo de Cristo.
maneira, com que intenção e com que prontidão na nossa vida inteira. Quando a gente faz uma exéquia de 60, 70, 80 anos, quantas vezes será que essa pessoa realmente, plenamente, deu Eucaristia? Pararam para pensar nisso? Quantas vezes eu, plenamente, olha que maravilha, são as Eucaristias que também nos apresentarão a Deus, porque daqui foi para a missão, e se a missão foi fortalecida no Cristo, olha, vinde benditos de meu Pai, está preparado para vocês um reino, desde os tempos antigos, a herança. Eu quero. Você não quer essa herança? Eu quero. A vida eterna? Eu quero. Cada um tem que querer, porque a vida eterna custou o sacrifício do Cordeiro de Deus. Pensemos nisso.